Pessoal, boa noite, né? Meu nome é Ananda, eu sou fisioterapeuta e professora do Colegiado de Fisioterapia da Uniages. E de antemão eu gostaria de agradecer o convite da instituição para fazer parte dessa série de webinars de apresentação de conteúdos acerca da temática dos cursos que temos na instituição. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos desafios da vida acadêmica e do mercado de trabalho pós-formatura. De antemão, eu gostaria de agradecer também a participação de Glace, né? Glace, ela é uma egressa da instituição e foi minha aluna do estágio, né? E prontamente aceitou o convite. E eu vou pedir que ela se apresente um pouquinho para que posteriormente a gente possa começar a falar um pouquinho do que a gente propôs e organizou para ser passado de conteúdo nesse webinar. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Glace. Como a Ananda falou, né, sou fisioterapeuta formada pela Uniages. Me formei esse ano, 2020, mais precisamente no dia 27 de março. E fico muito feliz com o convite de Ananda de fazer parte desse evento, né? E mostrar um pouco como é que está o mercado de trabalho para nós recém-formados e a visão, né, de quem já se formou, se faria alguma coisa diferente na graduação, quais foram os desafios que enfrentou. Espero ajudar vocês com as minhas experiências, né? Então, Glace, eu pensei da seguinte forma, que há um tempo atrás, quando eu escolhi o meu curso de graduação, eu passei por alguns desafios até chegar à conclusão de que faria fisioterapia. Então, eu terminei o ensino médio em 2007, eu não consegui entrar numa instituição federal na época, né, que era o que mais era ser cobrado, né, para a época. E aí eu fui para um pré-vestibular na capital da cidade, né, eu sou sergipana. E aí passei 6 meses estudando e consegui a oportunidade de uma bolsa do ProUni para poder fazer fisioterapia numa instituição particular. De antemão, adianto que a minha primeira opção de curso não era fisioterapia, era outra, né? Mas como não estava nos meus planos, né, ganhar essa bolsa integral, eu abracei a oportunidade e fui fazer o curso de graduação na universidade particular. E aí, logo no primeiro contato com o curso de fisioterapia, eu fiquei apaixonada e tive a certeza que tinha sido escolhida pela fisioterapia ao invés de escolher o curso propriamente dito, por não ter sido a minha primeira opção, né? E aí eu acredito que essa é também um desafio, né, para quem está aí hoje, para a escolha do curso, né, do curso ideal, né, que às vezes a gente não escolhe de primeira, né? Então, escolher um curso, passar no vestibular, arrumar dinheiro para se manter na graduação, pagar mensalidade, né? Ou até mesmo os dois, né? Se manter na graduação e pagar mensalidade, estudar, participar de projetos de pesquisa e extensão, estagiar, entregar o tão temido TCC, né? E depois dessa maratona toda, né? Finalmente, ufa, pegar o diploma de graduação, né? E aí, durante todo esse processo de ensino superior, isso me fez reviver algumas coisas, né? Não parece ter tanto tempo assim que eu me formei, né? Mas me faz reviver algumas coisas que geravam em torno, por exemplo, de preocupação em tirar boas notas, de conciliar o estágio com os estudos, né? De que depois da formatura a gente cria algumas expectativas grandes, né? Que giram em torno, às vezes, de eu estou passando por. A gente está vivendo um momento de crise no momento. Como é que vai ser esse mercado de trabalho que eu vou receber? Como é que vai ser a questão de desemprego, né? E, assim, que a gente sabe que ingressar no mercado de trabalho hoje é um tanto quanto desafiador. Primeiro porque a gente sai muito verdinho da graduação, né? A gente, às vezes, opta por
por estar muito acolhido dentro da instituição que a gente faz o curso, né? Então, a gente tem os pacientes já programados para o estágio. A gente sempre que tem dúvida, a gente tem um professor ali do lado da gente para tirar as dúvidas que a gente tem. Coisa que no mercado de trabalho a gente tá só, né? E eu falo muito isso, eu acredito que você já ouviu isso algumas vezes de mim. Aproveita as oportunidades que a gente tem dentro da universidade, porque depois que a gente sai de lá, somos nós por nós mesmos, né, Verdade. Glácia? E aí eu queria que, se possível, você falasse um pouquinho dessa experiência da época da sua graduação, de como foi estagiar, de como foi conciliar isso com o seu trabalho, de como foi também, ao sair, ser recebida no mercado de trabalho, né? Como você já me fala, a gente, quando a gente sempre tem contato, que não tem muito tempo de formada, então, de forma indireta, a gente pegou também uma época de um pouco de crise, né? O que foi que você encontrou aí no mercado de trabalho? Então, Ananda, minha história é bem parecida com a sua, né? Da época do vestibular, até a princípio, eu nunca pensei em fisioterapia. Eu sempre pensei em vários cursos, mas nunca fisioterapia. Então, eu comecei a pesquisar, né, as profissões, os pós, os contras que tinha, como é que provavelmente estaria essa profissão quando eu me formasse, né? Porque às vezes eu poderia escolher uma profissão que na época estava no auge, né, digamos assim, e quando eu me formasse, será que teria mercado para mim, né? E aí foi que eu caí na fisioterapia, pesquisei muito, vi que era uma área que estava crescendo bastante, que tinha diversas atuações, né? Eu não poderia ficar presa só a um hospital ou só esperando um concurso, eu poderia atuar de forma autônoma. Então, isso me fez escolher a fisioterapia. Quando eu cheguei na graduação, foi um baque, né? Porque até então, no ensino médio, a gente está acostumado a sentar em sala de aula, escutar o professor falando, anotar e ir para casa. E isso foi o meu ensino médio. Aí eu passei 2 anos do ensino médio para entrar na faculdade, pesquisando para ver justamente qual era a profissão que eu queria. Quando eu cheguei na faculdade, método ativo. Estude e venha discutir em sala de aula. Então, eu tive que me readaptar, né? Eu tive que reaprender a estudar, aprender a pesquisar, quais eram as melhores fontes para estar procurando os assuntos. Então, o meu primeiro desafio foi esse, na graduação. Depois, foi essa questão de trabalho, como você mesmo falou, né? Eu trabalhei a minha graduação toda, e isso se tornou mais difícil ainda para mim, porque além de trabalhar, eu morava em outra cidade. Eu sou de Sergipe, Tobias Barreto, e estudava em Paripiranga. Então, eu trabalhava das 8 às 16 e às 16h50 eu estava pegando o ônibus para ir para Paripiranga para ter aula. E chegava em casa meia-noite, quando o ônibus quebrava 2 horas da manhã. Então, assim, foram muitas dificuldades durante esse período, mas eu precisava do emprego, que eu acredito que é a realidade de muitas pessoas, para se manter na faculdade. Porque não é só um gasto com a mensalidade, tem outras coisas, né? Envolve transporte, alimentação, várias outras coisas. E aí foi muito difícil para mim, porque durante esses 4, 5 anos, né? Eu tive que me abdicar de muitas coisas. Final de semana eu não tinha, porque eu tinha que estudar, porque eu trabalhava durante a semana, e se eu não estudasse no final de semana, eu não teria, e não ia dar conta, ia acumular matéria, né? Essas coisas que a gente sabe. Me abdiquei muito da minha família também. Tive várias vezes vontade de desistir por conta disso. Não desisti, porque sempre tive pessoas me apoiando. Eu acho que é a realidade de muitos também. Quando a gente vê algo assim com muita dificuldade, a gente pensa em parar, né, no meio do caminho. Mas a gente sabe que é a realização de um sonho, que não é só um sonho meu. É o sonho do meu avô, da minha mãe, do meu vizinho que me vê saindo para ir para a faculdade. Tanto que quando eu me formei foi uma festa. Assim, me formei internamente, né? Ainda não teve colação por conta de tudo que está acontecendo, mas todo mundo ficou alegre com o fato, né? Porque quem me conhece sabia da história.
Então, outro fato também que eu sempre converso com meus amigos, que durante a graduação, um desafio é a maturidade. Porque hoje, depois que a gente se forma, né, a gente para pensar e diz assim, poxa, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, no primeiro período, no segundo período, eu teria aproveitado mais as disciplinas base, eu teria aproveitado mais as oportunidades, eu teria me engajado mais em projetos, em pesquisas, em publicar artigos científicos. É uma pena que a gente só adquire essa maturidade com o tempo. E mesmo os professores, né, dizendo, estudem, porque eu escutava diariamente dos professores, dos preceptores, estudem, façam isso, pesquisa. A gente não tem essa maturidade. Não que a gente seja um mau aluno, mas é essa maturidade mesmo de fazer um esforcinho, saber que é só por aquele período, né? De 5 anos, e saber que vem mais coisas na frente melhores, né? Que se a gente tiver paciência, pode esperar que vai vir. Mas na graduação, os meus desafios e o que eu vejo dos meus colegas foram esses, né? Realmente, mas a graduação é uma fase assim muito boa, como você mesmo falou, eu escutei muito no estágio de você de aproveitar as oportunidades, e foi no estágio que eu tive esse despertar. Do quinto período eu tive, mas no estágio foi maior, da gente querer ver tudo, de querer fazer a técnica, perder o medo, né? Porque a gente ainda fica, porque é estagiária, fica com medo de fazer, mas a hora é ali, né? A gente tem a Nanda para nos socorrer, tem fulano, tem ciclano. Depois que a gente se forma, não é assim, né? É nós por nós, a responsabilidade aumenta. Então, no estágio eu comecei a querer aproveitar tudo isso que eu não consegui aproveitar durante os 4 anos. Mas, infelizmente, o tempo de estágio é curto, né? Eu costumo dizer que eu queria uns 2 anos de estágio. Estágio. É, porque é o lugar onde a gente realmente aprende, no estágio. A gente estuda muita teoria, as práticas são muito importantes, mas quando a gente chega no estágio, a gente vê o que é fisioterapia de fato. E quando a gente se forma, a gente vê mais ainda o que é fisioterapia. A realidade mesmo. Então, a realidade mesmo. Já no período de formada, né, agora, a gente se sente meio que um filho órfão, né? Não que a gente perdeu contato com vocês, né? Com os professores e os preceptores, mas a gente sabe que não é mais a mesma coisa. Agora sou eu, né? Eu sou a fisioterapeuta, o paciente vai me procurar, ele está colocando a expectativa dele em cima do meu serviço, né? Às vezes ele pode tirar o dinheiro de onde não tem para fazer o tratamento comigo, porque quer melhorar uma dor, quer melhorar uma patologia que ele tem, uma doença, né? Então, assim, a gente sabe que a nossa responsabilidade aumenta. Poxa, essa pessoa confiou a mim, né? O seu dinheiro e a sua confiança, que é mais responsável ainda, né? De vir me procurar para fazer o tratamento comigo. Então, eu tenho que dar o meu melhor. Eu não posso fazer um tratamento qualquer, né? Então, assim, a responsabilidade aumenta mais ainda. E eu me formei, né, no meio de uma pandemia. Como que fica o mercado de trabalho no meio de uma pandemia? É isso que eu falei, né? A importância de você se comportar como profissional desde a graduação. Esse era um desafio que eu tinha, porque a gente pode pensar assim, mas eu sou aluno, quando eu me formar, eu me comporto como fisioterapeuta. E não é assim, né? A gente tem que aprender a se comportar como um profissional já desde o primeiro período. Quando a gente entra na faculdade, a gente já é fisioterapeuta. E é a partir da sua forma, né, de se comportar, de falar, de se dedicar aos estudos, que você vai fazendo seu networking. Então, assim, o mercado de trabalho, ele pode estar difícil para muitas pessoas hoje em dia? Pode estar difícil para quem está saindo agora, e pode estar difícil para quem está no mercado de trabalho há 10 anos. Agora, se você tem as ferramentas necessárias, né? Se você
faz um bom network, umas boas amizades, suas chances de ter experiências, mais oportunidades, né? São maiores, que é o meu caso. O meu primeiro emprego, né? Eu me formei em 27 de março porque eu adiantei a colação. Já estava de emprego certo e eu consegui ele através de um network que eu fiz durante a graduação. Eu conheci a fisioterapeuta em um relatório que a AGES pediu para a gente fazer, visitar uma clínica, e aí eu visitei essa clínica durante uns 10 dias. E aí conheci a Físio, fiz amizade. Quando eu me formei, que ela soube que eu estava formando, ela me chamou e disse, olha, tem uma oportunidade de emprego para você aqui, você quer? E eu aceitei, né? Porque em meio à pandemia, a gente sabe como o mercado de trabalho é difícil. E eu consegui um emprego na minha cidade, recém-formada, como você falou, verde, né? Eu ainda me sinto muito verde. Ainda estou amadurecendo, espero amadurecer mais. Mas com o tempo, né, a gente vai trabalhando isso. Eu sempre estou colocando isso na minha mente. Porque às vezes eu me cobro demais. Eu fico só pensando, ai meu Deus, eu não sei de nada. A gente está na graduação e acha que não sabe de nada. Quando a gente se forma, é que a gente acha que não sabe de nada mesmo. Então, eu fico assim, ai meu Deus, eu não sei de nada, mas é assim, mas por que fulano é assim? Por que ciclano é assim? Sempre fico comparando o meu bastidor com o palco do outro. Eu não posso fazer isso, né? Nem eu, nem meus colegas, eu converso sempre com eles. Que a gente quer recém-formada, a gente tem que trabalhar muito a paciência, a persistência, não ficar também só reclamando. Ah, porque eu sei que eu não sei de nada, porque isso e isso. Já que eu sei que eu estou com dificuldade em tal coisa, vou correr atrás, vou estudar, vou aprender o que eu deixei para trás na faculdade. Às vezes eu brinquei na faculdade, não prestei atenção em tal disciplina. Quando é agora, estou precisando da disciplina, né? E o mercado de trabalho hoje em dia também ele exige, né? Que um dos desafios no mercado de trabalho é que a gente não tem que sair só com a bagagem da faculdade. A bagagem da faculdade é de suma importância. A teoria, você saber as coisas, é muito importante. Só que hoje ele exige um profissional mais habilidoso, digamos assim, né? Porque não adianta eu saber todas as coisas, as teorias da faculdade, práticas, mas quando o paciente chega para mim, eu não sei tratar o paciente, eu trato o paciente com ignorância, eu não dou a atenção que o paciente precisa, eu não sei me comunicar com o paciente. Então, um dos desafios que eu percebi no mercado de trabalho hoje em dia, principalmente em meio a essa pandemia que a gente está vivendo, é isso. É a falta de preparação que muitos profissionais têm com relação a outras habilidades, como a habilidade de liderança, a habilidade de você trabalhar em grupo, porque quem trabalha em um hospital, por exemplo, está trabalhando em grupo, né? Mas se eu não respeito a opinião do meu colega, ou se eu não sei conversar com o meu colega, como é que eu vou trabalhar com ele, né? Então, a gente tem que aprender, ainda na graduação, a desenvolver essas habilidades. Não é só ficar preso ao mundo da fisioterapia. A fisioterapia é linda, maravilhosa, a gente tem que se dedicar mesmo. Só que a gente também tem que se dedicar a outros âmbitos. Ler um livro de desenvolvimento pessoal, ler um livro de liderança, ler um livro de finanças, que é para a gente já ir se desenvolvendo essa parte também, né? Quando a gente se formar, a gente já ter essa habilidade, já saber se comunicar melhor, se posicionar no mercado melhor, ter uma educação financeira, porque a gente sabe que quando a gente se forma achando que vai ficar rico. E não é, gente. Infelizmente. A fisioterapia, como qualquer outra profissão, para a gente ficar rico, tem que trabalhar, 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 ter planejamento, planejamento e planejamento. Não é só, ah, me formei, vou ficar rico. Ou então, me formei, vou ter um salário de 10 mil reais. Não é assim. Infelizmente, né? Bem que poderia ser. Mas a gente Isso, precisa. Oi? isso mesmo, Glácia. Quando você falou para mim a respeito do seu desafio entre trabalhar e fazer a graduação,
você me fez recordar de uma coisa relacionada ao meu mestrado. Que foi, na verdade, assim, eu fui agraciada, né? Eu consegui fazer a minha graduação sem precisar trabalhar, porque eu era bolsista, né? E aí, quando eu concluí minha graduação, mediante tudo que você já expôs aí, eu fiquei com algumas inquietações, dentre elas a de fazer algumas especializações, né? Porque a gente sabe que chega um ponto que a gente começa a ter algumas indagações e que a graduação às vezes não é o suficiente, então a gente precisa ser mais específicos com relação a algumas coisas, né? E mais ainda quando você tem o interesse de lecionar, né? De dar aula. Então, foi quando eu abracei o desafio de fazer o mestrado. E aí eu fiz um mestrado trabalhando. E eu lembro que algumas pessoas próximas a mim chegaram para mim e perguntaram bem assim: você tem certeza que você vai dar conta de fazer isso tudo? E assim, era Glácia, uma correria. Era assim, eu acredito que foram os 2 anos mais intensos que eu vivi. Precisei pedir mais 6 meses de prorrogação. E às vezes acontecia de tipo, eu ter que ir para o mestrado e voltar direto para o trabalho, ou eu ir para o trabalho, do trabalho eu ir para o mestrado e depois voltar para o trabalho novamente. Fui agraciada porque consegui fazer um mestrado numa cidade vizinha, então o meu tempo de deslocamento ele não era muito grande, então às vezes dava para conciliar as coisas. Só que também o mestrado ele não era para mim a certeza de que eu terminaria o mestrado e também estaria no mercado de trabalho como docente. Então, por isso eu não optei por desistir dos trabalhos que eu já tinha, né? Que aí é onde entra também o ponto que eu vou conversar um pouco com vocês a respeito do desconhecido quando a gente sai da graduação, né? Mas eu lembro que, assim, às vezes eu pensava, é algo que vem de lá de cima, que impulsiona a gente, porque às vezes a gente quer respirar, né? E a gente faz bem assim, não sei de onde é que está saindo a força, mas está saindo e dá para conseguir, e a gente quer conseguir, e a gente corre atrás porque a gente tem um objetivo maior. E conclui, né? No final a gente olha para trás e faz como eu consegui e hoje deu tudo certo, né? E aí, trazendo um pouco para a realidade da graduação, Glácia, eu lembro que quando eu concluí a minha graduação, eu concluí a graduação, não foi no final do ano, foi no meio do ano, né? Porque a faculdade ela recebe alunos para a conclusão de curso na metade do ano e para a conclusão de curso no final do ano. Eu concluí no meio do ano. E aí, quando eu concluí a minha graduação, eu comecei também a me cobrar com algo que você acabou de falar agora, que isso é comum para todo mundo, entendeu? Quem terminar uma graduação e disser para mim que não se cobrou de quanto tempo entrou no mercado de trabalho, esse com certeza já tem alguma outra coisa certa em mente se a graduação não der certo. Então, eu passei um mês sem trabalhar. Um mês. Eu terminei minha graduação e fiquei um mês em casa. E aí, eu fiquei assim, extremamente desapontada inicialmente, né? Porque a minha visão era que eu terminasse a minha graduação e que eu já estivesse trabalhando. E consegui, levei o currículo para uma clínica particular, né? A clínica aceitou o meu currículo e disse o seguinte: olha, não temos paciente no momento em vista. Mas se alguém procurar o serviço, eu te chamo. E aí eu fui para a clínica trabalhar, atendendo um paciente 2 vezes por semana, durante algumas semanas. E aí esse paciente gostou do meu trabalho, e aí me indicou para outro paciente. E aí eu comecei a ficar conhecida, entre aspas, dentro dessa clínica. E outra clínica da cidade que fazia concorrência também me convidou para trabalhar. Então, assim, o cenário já estava começando a mudar um pouco, né? Então, eu saí de um paciente para mais de um paciente, por indicação deles. E daí eu já estava em outra clínica. E aí as clínicas, né, foram começando a abrir a porta a porta para outras oportunidades. Por exemplo, trabalhei no município, do município surgiu essa inquietação de fazer o mestrado, da inquietação do mestrado, eu fiz o curso de Pilates, né, que é outro ponto positivo da escolha da nossa profissão, é a autonomia que a gente tem, porque a gente não consegue trabalhar apenas em uma coisa, né? Isso abre muito o leque da gente para trabalhar em mais de uma coisa,
mas que também a gente tem ciência que tudo isso só é possível quando a gente também abraça alguns cursos de especialização, né? Cursos esses para quem tem condição financeira de fazer junto com a graduação. Então, eu via muito que alguns de vocês automaticamente já tinham curso de ventosoterapia, alguns já estavam fazendo o curso de Pilates em paralelo com a graduação, né? Mas que isso às vezes não é realidade de todos os alunos, né? Então, na minha época, não era minha realidade concluir a graduação e já ter um curso de especialização em conjunto. Então, eu concluí a minha faculdade e depois disso, com o meu trabalho, é que eu comecei a correr atrás do que eu poderia me especializar para melhorar tanto quanto profissional, tanto quanto serviço para os pacientes que eu estava recebendo, né? Até chegar ao ponto de entrar para dar aula no curso do colegiado e ser agraciada de ter te conhecido, né, Graça? Então, a gente vê que é algo que, assim, a gente precisa alinhar algumas coisas no decorrer de toda essa escolha de curso até o pós-mercado de trabalho, né? E junto com isso a gente pensa e tem que pensar mesmo a curto, a médio e a longo prazo. O que é que eu, com a Nanda como fisioterapeuta, que tem Glace como fisioterapeuta, que tem 6 meses, que tem 1 ano de formado, tenho como objetivo para minha carreira quanto fisioterapeuta? Né? O que é que eu tenho como objetivo a médio prazo? Eu penso em fazer uma pós-graduação, eu penso em me especializar melhor. E o que é que eu penso a longo prazo? Eu penso em ter uma clínica minha, eu penso em fazer um mestrado, eu penso em fazer um doutorado, eu penso em transmitir conhecimento para outras pessoas, né? Eu penso em ser um professor futuramente. Eu acredito que a gente precisa também não cobrando muito de quem ainda está muito verdinho na graduação, né? Porque na graduação a gente é muito verde. Então, eu acredito e sou sincera para você, Glace, que durante a minha graduação, eu acredito que eu comecei a me cobrar mesmo quando eu comecei a estagiar também, né? Até não chegar a hora da responsabilidade do vamos ver, de ter o paciente, de ver que aquele paciente ele precisa da gente, a gente não é tão cobrada, né? A gente passa a ser cobrada quando a gente vê que tem outra pessoa que está esperando da dedicação da gente, né? E eu acredito que o passo a passo que também você deve ter tido de apoio na graduação foi fundamental para as escolhas que você tem hoje de ter feito o curso de Pilates, de estar trabalhando com Pilates, né? De estar também desenvolvendo o seu trabalho no seu dia a dia. Claro que às vezes, quando a gente vê que tem 1 mês, 2, 3 que está trabalhando, às vezes a gente vê que é tão pouco para o esforço que a gente fez, para as abdicações que a gente teve de família, de festa, de noites, né? Porque, diga-se de passagem, qual é o acadêmico que não perde noite, né, Glace? Para poder dar conta de Maria. tudo que precisa ser feito. Então, assim, a gente vê que é uma escolha intensa, né? E que também não é para todos, né? A gente às vezes vê, e eu vi muito alguns colegas desistirem na metade do caminho, né? Por verem, às vezes, que não é aquilo que querem para a vida, né? De cair a real, que talvez é algo que, por tanto esforço, não poderia ter a remuneração que a gente espera. Mas também, Glaci, eu acredito que você já deve ter vivenciado isso. Só o fato da gente ver um paciente chegar para a gente e dizer bem assim que apenas com uma sessão de fisioterapia que a gente fez, a gente promoveu um alívio tão grande para ele. E eu digo assim, às vezes até de evolução, de não conseguir sentar e passar a sentar, de não conseguir caminhar e começar a caminhar. Eu brinco que isso não tem preço. Eu acredito que você já vivenciou isso e também pode passar um pouquinho da oportunidade, né, de ter aprendido muito com isso. Sim, e isso desde o estágio, né? Quando a gente vê a evolução dos pacientes, era maravilhoso. E no meu emprego, hoje em dia, eu costumo dizer, né? Eu me sentia tão realizada nos primeiros... Até hoje eu me sinto, né? Mas nos primeiros dias a gente fica tão feliz que se eu pudesse eu trabalharia de graça. Estou feliz e realizado de ver o carinho que a gente dá para o paciente e o nosso trabalho também, a competência, né? Tudo volta para a gente, né? A gente vê aquele sorriso de gratidão,
a evolução dele dizer, olha, eu não fazia isso depois que eu comecei a fazer o Pilates, a fisioterapia. Hoje eu já estou conseguindo fazer novamente, isso é muito bom para mim. Então você vê que com a sua profissão você consegue fazer a diferença na vida do outro. E isso para mim não tem preço, né? Isso Como você mesmo. falou do mercado de trabalho, a gente quando se forma, a gente não pode ser encontrar o primeiro obstáculo e querer desistir. Falando da parte financeira, né? Como você fala, você começou na clínica com um paciente por semana, né? E o meu caso não foi diferente. Quando eu comecei no Pilates, eu trabalho com Pilates hoje, né? E aí, nas primeiras semanas, na primeira semana que eu comecei, eu trabalhei bem. Na segunda veio a pandemia. Então, assim, todos os pacientes que eram grupos de risco foram isolados. Então, tinha dias que eu ia e eu só atendia um paciente. Então, assim, batia o desânimo, batia, mas eu sabia que eu não podia desistir, porque ali eu poderia realizar minhas metas, como você falou. Eu tenho metas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Então, hoje já está começando a melhorar. Hoje eu trabalho de segunda a sexta. É claro que o número de pacientes diminuiu por conta que quem é grupo de risco não está indo, né? Só que se eu tivesse desistido na primeira semana, que eu ia só para atender um paciente, eu não estaria hoje do jeito da forma que eu estou, né? Não estaria empregada, não estaria com um emprego que eu me sinto realizada, porque eu trabalhei durante 7 anos em outro ramo, que foi o que eu trabalhei para pagar a faculdade. Mas era um emprego que quando chegava o domingo de tarde, eu já estava dizendo, não acredito que amanhã é segunda. E isso não acontece com a fisioterapia. A gente torce para chegar a segunda, que é para a gente exercer nossa profissão. Então é muito bom, né? Quem está entrando agora no mercado de trabalho, eu sei, eu tenho colegas. Graças a Deus, como eu disse já, né, já me formei e já fui trabalhando. Mas eu conheço pessoas que se formaram e até agora não arrumaram no emprego. E eu sei o quanto é isso assim, é desesperador para a pessoa, né? Não só por ela não estar trabalhando, mas pelas cobranças que a gente tem como recém-formado, que não são poucas, porque sempre chega aquele tio, o vizinho, e aí, já está trabalhando? E aí? Não sei o que lá, né? Então, assim, são muitas cobranças que a sociedade nos impõe. A sociedade acha que a gente vai sair da faculdade perfeito e vai saber de atender todo mundo. Aí todo mundo quer parar a gente para perguntar uma dor, para perguntar uma coisa. Na maioria das vezes a gente pode não saber responder, e isso é normal. Em 5 anos de faculdade é humanamente impossível a gente ver tudo que a gente vai ver na vida, né? A gente vê a faculdade, eu costumo dizer que é assim, uma preparação para o que há de vir, que é muito maior, né? Então, assim, a sociedade também pode causar ansiedade na gente. A gente tem que estudar muito também a saúde mental dos recém-formados, né? Porque a gente, por si só, já se cobra. Porque a gente vê que profissional tal é assim, porque que eu não sou assim. E aí sempre vem um e também cobra a gente. Então, isso são muitas coisas que às vezes deixa a gente sufocada, né? A gente fica, meu Deus, eu pensei que quando eu saísse eu ia conseguir respirar e eu tô mais sufocada do que quando estava na graduação. E Mas é o que eu assim, falei, né? eu não sei se você lembra, Glácia, mas eu brincava muito. Eu dizia bem assim, vocês vão sentir falta disso aqui, Lembro. né? Você lembra disso, né? Porque Até assim, hoje eu sinto. isso, a gente tem a oportunidade dentro do estágio de passar por todas as áreas de campo de atuação. E com isso, a gente já começa meio que a traçar um pouco do perfil de habilidade do que mais nos interessa, É né? verdade. Mas que eu não sei se também você lembra que eu brincava dizendo bem assim, que quando a gente acaba de se formar, a gente não tem direito de, meio que, entre aspas, escolher com o que é que a gente vai trabalhar, né? Então, o mercado de trabalho é quem vai dar as opções e a gente é quem vai ter que abraçar aquilo ali para o momento e depois começar a desenvolver habilidades para começar a selecionar o que é melhor para mim,
né? O que é mais rentável, mas de antemão a nossa tendência é realmente abraçar tudo e ser grato por tudo que aparece para a gente poder abraçar, né, Glaucia? Que bom que aparecem oportunidades para que a gente possa abraçar mesmo, né? E eu acredito que agora, mesmo com pouco tempo de formada, você já começa a ter uma noção de perfil do que você tem mais habilidade para trabalhar, né? Do que te traz mais afinidade. Claro que a gente não vai chegar ao ponto de dizer bem assim, eu vou deixar de escolher certo perfil de paciente para trabalhar com outro perfil de paciente. Mas que, assim, tem aquele despertar que enche mais os nossos olhos. Né, Glácia? Para algumas coisas. E eu acredito que isso também é uma habilidade que eu acredito que você já está vivenciando, que a gente vai ter que ter ao longo de toda a nossa carreira profissional. Né? É uma habilidade que está em constante desenvolvimento. Às vezes a gente abraça a oportunidade como sendo a melhor oportunidade para a gente, né? E com o tempo a gente começa a ver que talvez aquela oportunidade poderia ser vista com outros olhos. E às vezes é aquela que a gente está com o pé meio atrás de escolha, é o que a gente vê e se realiza mais na frente. Isso aconteceu comigo, né? Tudo que você fala, eu me vejo muito. Porque eu nunca pensei em trabalhar com Pilates. Só que como surgiu a oportunidade no mercado, eu disse, não, vou fazer o curso. Porque eu já tenho o curso, se eu arrumar, eu começo a trabalhar e aí eu vou me especializando no que realmente eu queria, né? Que durante a graduação toda eu me dediquei muito a neurofuncional. Fui monitora, fui assistente de sala, então tive um contato muito maior com o neuro. Aí fiz o curso, comecei a trabalhar com Pilates. Hoje já não me vejo mais fora do Pilates, apesar de ter pouco tempo, eu posso mudar de ideia, né? Mas hoje eu me sinto completamente realizada com o Pilates, com os pacientes, principalmente as idosinhas, eu amo. Então, assim, e também estou com o pé na ortopedia, né? Estou fazendo minha pós também em ortopedia já, porque tem muita ligação com Pilates, algumas coisas que a gente pode utilizar, né? Então, assim, deu um reviravolta na minha vida, né? Na graduação, eu me dediquei a neuro, e quando eu me formei, eu estou sendo totalmente da ortopedia e do Pilates. Então, a gente nunca sabe, né? A gente tem que sempre, durante a graduação, se dedicar. Claro que vai ter uma disciplina que a gente não vai conseguir se dedicar muito bem, mas nunca desprezar totalmente, né? Se dedicar, porque quem sabe se sua primeira oportunidade de emprego não pode ser naquela disciplina que você não se dedicou, né? E aí, Isso como é que mesmo. vai fazer? E outra coisa também, Glácia, que eu me recordo que a gente conversava muito, era com relação ao fato de que o desempenho de vocês no estágio já era o cartão de visita de vocês. Eu não sei se você se recorda disso, né? Muito. E eu tenho isso para minha vivência de profissional mesmo, como fisioterapeuta. O meu cartão de visita é a forma como eu abraço. Eu falo abraçar no sentido genérico, entendeu? Mas é como eu acolho o meu paciente, entendeu? Sim. Então, por mais que eu não esteja bem no dia, por mais que a gente é humano, a gente é falha, a gente tem problemas, né? Mas às vezes um bom dia, né? Um fato de topar na mão do paciente. Agora não, né? Porque a gente está vivendo uma realidade um pouco distinta de tudo que a gente vivencia, né? Mas eu não consigo ver a fisioterapia sem falar de acolhimento. E eu acredito que você também não deve ver hoje a nossa profissão de outra forma, né? Eu acredito que não, desconheço profissão que acolha tanto quanto a nossa, porque a gente acolhe o paciente, a gente acolhe o familiar, a gente acolhe os vizinhos, e quando você procura, a gente já está acolhendo todo mundo. Já faz Né? parte da família. Isso. E aí chega ao ponto que a gente já está lanchando na casa do paciente, que a gente já está recebendo comidinhas, né? Mas que o nosso cartão de visita é a forma como a gente trata os nossos pacientes. Né, Glácia? Verdade. Eu acredito que você vivencia um pouco disso também, né? Porque de nada adianta a gente ter aquela melhor propaganda, aquele marketing profissional, se a gente, quando está com o paciente do nosso lado, não consegue desempenhar tudo aquilo que está escrito no papel, no nosso currículo.
né? Se o nosso dia a dia, ele não reflete muito daquilo ali. Então, eu tenho isso muito comigo. O bom profissional não é aquele profissional que tem a melhor estética de cartão de visita, que tem o melhor currículo. É aquele que consegue acolher o paciente de acordo com as necessidades que ele apresenta. Como você disse no início da nossa conversa que a gente está tendo, Glácia, que às vezes os pacientes que a gente recebe conta mesmo o dinheiro para poder estar com a gente, né? A gente trabalha num serviço que é particular e que a gente sabe que muitas vezes o dinheiro é suado e que a gente tem que dar mesmo o melhor que a gente pode para o paciente da gente. Porque a gente dando o melhor, pode ter certeza que ele vai sair fazendo o cartão de visita da gente para todo mundo que ele conhecer. E não tem propaganda melhor do que essa. É aquela coisa que a gente escuta durante a graduação toda, né? Eu escutei muito de todos os professores e preceptores. Ser humano, né? A gente tem que ser um profissional humano. Ah, é humano como? De estar com coisa com o paciente, ser muito carinhoso, sim, é ser carinhoso, mas também resolver o problema do paciente, né? Então, assim, a gente não pode o paciente chegar lá e a gente fazer como acontece nos atendimentos hoje em dia, nem olhar na cara do paciente, não conversar com o paciente, porque às vezes ele é um paciente que mora sozinho e ele está ali precisando de alguém para conversar. Então, já que você vai para a minha sessão, você está com dor na onde? Estou com dor aqui, minha filha, mas olha, tem essa história, essa história. Eu vou cortar a paciente? Não, eu vou escutar ela. Porque talvez a dor dela seja um fator psicológico, não seja nem um fator físico, né? Então, isso eu percebi no estágio, que às vezes alguns pacientes eles iam para desabafar, porque eles não tinham com quem conversar. Então, ele vê na gente alguém de confiança, né? Alguém com quem eles podem desabafar, contar as tristezas, né? As mágoas que tem. Claro que a gente tem que oferecer o tratamento também, né? Não pode só conversar, porque esse é o papel do psicólogo. Isso Mas mesmo. não custa nada escutar, né? Dar atenção. Não é o meu paciente estar conversando comigo e eu aqui mexendo no celular ou então escrevendo. Não, olhe no olho do seu paciente, né? Dê a atenção que ele precisa, dê o tratamento que ele precisa, estude, né? Para que você possa resolver o problema dele de maneira eficaz, né? Tudo isso conta. E o boca a boca, como você diz, é o melhor mesmo. Às vezes a gente vai no Instagram do profissional, né? Que hoje em dia a gente fala Instagram porque é onde é a rede social que a gente mais usa para divulgar o trabalho, né? E é aquele Instagram maravilhoso. Você diz assim, nossa, que esse profissional deve ser top, né? Aí quando a gente vai lá, se decepciona, porque o profissional não é aquele que ele está prometendo, né? A gente não pode ser assim. Eu costumo brincar, Glácia, que esse cartão de visita que os pacientes fazem da gente, às vezes coloca a gente em algumas saias justas. Aí você me trouxe agora a recorrência do Instagram, né? Eu não era muito adepta ao Instagram. E aí, a partir de toda essa reviravolta, né, que a gente teve a partir de março, né, que automaticamente não tem esse profissional que diga que não teve, né, a sua agenda comprometida porque teve, né, de todas as formas, né, primeiro como mecanismo de proteção, né, eu trabalho muito com idoso, né, eu tenho muito paciente idoso, então automaticamente, por mecanismo de segurança para eles, e por ser grupo de risco, a gente teve que parar os atendimentos, né? Depois tive que me reinventar, Glácia, tendo que fazer os atendimentos de forma online, né? De forma remota, né? Para aqueles pacientes que aceitaram. E eu acredito que também isso é um pouco do perfil da gente quanto fisioterapeuta, de reinventar, né? De não ter medo de abraçar aquilo que aparece de novo, né? Não vou te negar que de início eu comecei a pensar da seguinte forma, Glácia, como é que eu vou exercer a minha profissão, que é tão relacionada ao toque, que é tão relacionada ao contato, que é tão relacionada ao acolhimento, sem topar no meu paciente? Né, Glácia? Acho que isso não foi só uma pergunta que você se fez, não. Muitos se fizeram. E aí, eu comecei assim, de forma tímida, não vou te negar, né? Apesar de já ter um tempinho que estou no mercado de trabalho, é a primeira vez que vivenciei isso, né? Não vivenciei isso em uma outra oportunidade.
Mas aí, isso abre a mente da gente, Glácia, para outras coisas também. Dentre elas, a participação da família mediante o tratamento dos pacientes que a gente tem, né? E aí eu Totalmente. comecei a ver que existem toques terapêuticos que, entre aspas, não substituem o nosso trabalho, mas que podem complementar o que a gente pode oferecer para o nosso paciente. E diga-se de passagem, vi que dá certo, né? Comecei de forma tímida, mas vi que tem resultado. A gente consegue sentar paciente, a gente consegue colocar o paciente em pé de forma remota, né? O que nos faz ser mais ainda apaixonados pela nossa profissão, né? E Sim. mostrar para a gente mais um perfil que a gente tem de readaptação. Não é só readaptar a funcionalidade, as limitações que o paciente tem, mas se readaptar também como profissional. Não é à toa que eu escolhi a fisioterapia, eu sabia que seria a profissão do futuro. Isso mesmo, né? Complementa um pouco da fala de Érica. Érica fez um webinar na quinta-feira, nesse mesmo horário, falando a respeito da fisioterapia como profissão do futuro mesmo, né? E eu Foi? Ah, acredito eu tava aqui. isso. E eu acredito que estamos aí para isso mesmo, né, Glácia? Para abraçar o que tem de novo, né? Claro que tudo com muita segurança, com muita propriedade, né? A gente não vai estar fazendo algo que venha de alguma forma prejudicar os pacientes que a gente tem, né? Mas também está aberta a mudanças, né? A vida é isso. Eu acredito que são degraus, né? É mais um degrau que a gente sobe, né? Quando a gente abraça essas oportunidades, entre aspas, forçadas que aparecem, né? Estou agora no novo desafio, né? Que é tentar alimentar o Instagram, né? Porque já que a gente começa a ver que no momento uma das ferramentas É, que a gente tem de divulgação de trabalho também, né? Coisa que eu vejo que você já faz com mais propriedade, Glácia, se quiser também externar um pouquinho, né? Disso, né? De como o Instagram também é um cartão de visita interessante para nós como profissionais. Fique à vontade. eu falei até na. A gente teve uma reunião com a LASF, né? Que é a Liga de Saúde da Família, a Liga Acadêmica de Saúde da Família, que é da Lages, né? A gente teve uma reunião sobre isso, sobre a importância das redes sociais, né? Na nossa vida, principalmente agora, em momento da pandemia, que está sendo muito usada. E assim, não dá para fugir, né? Eu ainda estou engateando, né? Eu ainda preciso aparecer mais em vídeos, que eu tenho um pouco de vergonha, mas é uma coisa que, infelizmente ou felizmente, não dá para fugir. O profissional hoje em dia ele tem que estar muito ativo nas redes sociais. É aquele ditado, né? Se você não é visto, você não é lembrado. Hoje em dia, se você não está no Instagram, você não é lembrado. Porque até falei com os meninos, né, da LASF, que eu vejo o Instagram hoje como um novo Lattes. O paciente, que ele não vai pesquisar o seu curricular no CNPq, ele vai te olhar no Instagram, ele vai ver o que é que você posta, o que é que você se relaciona, o que é que você gosta, e aí ele vai criar essa empatia, ele vai criando esse relacionamento com você, né? Hoje em dia a gente escuta muito uma frase que é pessoas se relacionam com pessoas. O que é que faz uma pessoa procurar o meu serviço diante de uma rede social que ele me vê? Ele nunca me viu pessoalmente, mas me segue na rede social e ele quer ser consultado comigo, né? Porque ele criou um vínculo comigo. Se eu tenho um gosto musical, que é o mesmo gosto dele, e eu posto no Instagram, né? A gente tem que postar também, tanto pessoal como profissional, porque ninguém quer ver só o trabalho, né? No Instagram. Então, assim, além de mostrar o nosso trabalho, é claro que sempre de forma ética, né? A gente não pode infringir os códigos de ética do nosso conselho. A gente tem que mostrar um pouquinho de quem é a gente, para que o paciente crie esse relacionamento com a gente e queira fazer o tratamento, né? Queira se consultar, alguma coisa assim do tipo. E aí eu estava conversando com os meninos também da importância de a gente trazer conteúdo de relevância, né? Para o Instagram. Porque não adianta eu dizer, só colocar lá agenda da semana, agenda do dia. Tá, mas por que que eu devo ir me consultar com você? Por que que eu devo fazer uma consulta fisioterapêutica
com você. Eu tenho que ter um porquê, né? Então, a gente posta conteúdo de valor, não é postando antes e depois do paciente, até porque isso é proibido, né? Não é postando o paciente, não é postando o paciente fazendo uma terapia. Claro que algumas coisas no código de ética eu não concordo muito, que precisam ser mudadas, né? A gente está vivendo num mundo mais atual, mais moderno. Mas, já que por enquanto a gente não pode, gente, não vamos fazer, porque isso só prostitui a nossa profissão, né? Imagine você, enquanto paciente, fazendo um procedimento, e aí do nada você aparece na rede social de um profissional que tem 100 mil seguidores. Talvez você não se sinta tão confortável, né? Eu não me sentiria. Então, assim, como é que a gente deve fazer isso? Trazendo conteúdo de valor, por exemplo. A fisioterapia, eu tenho colegas que estão fazendo isso muito bem. Uma dica de alongamento, uma dica de um exercício para dor. A gente sabe que todo mundo está trabalhando em home office, né, hoje em dia, trabalhando muito sentado. Muitas pessoas têm dores na coluna, né? Então, assim, vamos passar um exercício que talvez melhore. Se ele fizer esse exercício e ele melhorar, ele vai dizer o quê? Poxa, a Nanda postou no Instagram dela uma dica que eu fiz e eu melhorei. Vou nela, porque se com essa dica eu melhorei, imagine na consulta com ela, como é que não vai ser, né? Então, assim, existem outras formas da gente gerar valor para o nosso paciente, sem ser expondo ele em rede social, sem ser com esse antes e depois, né? A gente precisa se modernizar também com relação a isso. E aparecer mais no Instagram, aparecer mais em vídeos, né? Tem que colocar a cara no sol, né? Como diz a música. Isso mesmo. Porque sem isso, e a gente tem que entender, né? Isso é uma coisa que eu também trabalho muito em mim. Eu tenho que entender que o meu primeiro vídeo não vai ser bom, a minha primeira apresentação não vai ser boa. O que é que vai deixar ficar bom? A constância, eu fazer todo dia, né? Sucesso é isso. É você fazer todo dia um pouquinho. Quando você vê, do nada você já está gravando o vídeo sem precisar de muita arrumação, essas coisas, né? Sem precisar ensaiar, porque eu ensaio antes de falar os vídeos. Mas pretendo chegar nesse nível de não precisar ensaiar e de E, estar mais presente. e outra coisa, Glácia, se não der frio na barriga, não é propriedade nossa. É de qualquer É, outra pessoa, menos nossa. é Então, não verdade. vai ter esse que diga que na hora de apresentar um trabalho, que na hora de apresentar um artigo, que na hora de desenvolver o tema que tem mais fluência na vida e não der frio na barriga, é porque não é nosso. Não é nossa identidade que está ali. Né? A gente está fazendo É, algo de qualquer outra pessoa. e a gente sempre acha que pode melhorar em algo, né? Mas a Isso gente não pode mesmo. ficar preso nisso, né? Vai fazendo e melhorando, né? Não pode ficar, quando eu estiver bom, eu faço. Não. Porque às vezes também é assim, Ananda. Às vezes eu fico com vergonha de postar, né, uma dica. Mas aquela dica que eu poderia ter postado, eu poderia ter melhorado o seu dia, vamos dizer assim. Então, eu perdo de melhorar o dia de uma pessoa porque eu fiquei com vergonha de aparecer na rede social, né? Isso mesmo, Que é algo que Glácia. todo mundo usa hoje em dia. Tem até uns artigos dizendo que o brasileiro passa em média 7 horas por dia nas redes sociais. Imagina o tanto de tempo. Então, hoje em dia não adianta, né? Voltando um pouco isso para a divulgação. Antigamente, os profissionais faziam muito a divulgação profissional em outdoor, panfletos, né? Não adianta se todo mundo está olhando para o celular. Por que eu vou colocar minha foto em um outdoor? Não faz sentido. Tem que estar dentro das redes sociais mesmo. Isso mesmo, Glácia. Glácia, muito obrigada. Eu acredito que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, né? Que era expor um pouco da nossa experiência, tanto quanto acadêmico, né? Porque a gente não deixa de ser acadêmico, seja no curso de graduação, seja numa pós-graduação, seja no mestrado, seja no doutorado. Então, o aperfeiçoamento é uma prática diária, né? Diga-se de Verdade. passagem que quem não aprender no dia a dia não faz sentido, né? Eu aprendo muito com vocês, né? Aprendo muito com quem é meu aluno, também transmito conhecimento e eu acredito que essa troca ela é constante, né? E vou deixar a oportunidade para você se despedir também.
Quero agradecer a você, né, pelo convite. Quando eu recebi, eu disse, não aceito, claro, porque eu me sinto muito lisonjeada. Eu me sinto muito feliz em ter feito parte da AGES, né? A AGES acrescentou muito na minha vida enquanto instituição. Eu digo que eu era uma classe antes da instituição e sou outra depois, né? Não só na vida acadêmica, a gente muda muito a vida pessoal também. É, Agradeço novamente a você pelo convite, pela oportunidade. Quero dizer que estou aberta a novas parcerias se você aceitar. Com certeza. E, e dizer que estou com saudades de todos, né? E para quem tá, eu sempre deixo esse conselho: aproveite o máximo, porque depois só fica saudade, né? É Fica que é mesmo. até como eu estou até hoje. Então, tudo que tiver que aproveitar, aproveite. É um congresso, é uma apresentação, faça tudo como se fosse a última vez, né? Dê Isso o mesmo, melhor, Glassi. Muito obrigada. por nada.